Daremos início agora à apresentação sobre a Coreia do Sul dentro do âmbito de negócios internacionais. As notícias internacionais relacionadas à Coreia do Sul figuram principalmente dentro da questão da Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Sul criou uma equipe para matar o ditador norte-coreano Kim Jong-un com 1.500 pessoas, chamada Decapitation Unit. Um respingo dessas questões vai direto ao cerne dos Estados Unidos da América, que podem usar esta ameaça de guerra norte-coreana por ser fronteiriça com a Coreia do Norte como uma moeda de troca diplomática com Seul, porque pressiona a Coreia do Sul a rever um acordo comercial que foi fechado há 5 anos, sugerindo que poderia acabar com o tratado de defesa que tem contra a Coreia do Norte, mantendo a estabilidade na região pela presença dos Estados Unidos militarmente com bases no Japão. Seul mostra disposição para negociar dentro desse âmbito, sendo as implicações diplomáticas num estreitamento dos laços com os Estados Unidos e uma certa incerteza frente à disposição da Coreia do Norte na produção de bombas atômicas e uma talvez iminente guerra. Outra questão muito relevante dentro das notícias é o impeachment da presidente Park Geun-hye, que foi suspeita no envolvimento em casos de corrupção no favorecimento da Samsung. A presidente está presa, o presidente da Samsung foi preso recentemente e isso mandou um recado para as empresas sul-coreanas onde a corrupção não será tolerada e manda um recado para o mercado também mostrando que as instituições coreanas estão funcionando plenamente, mostra a competência e a observância aos requisitos de estabilidade do país. A Coreia do Sul, com seus relacionamentos comerciais, mantém firmes laços com diversas nações. Primeiro, o que chama atenção é a questão da China, que realmente, dentro das exportações e importações, é o maior parceiro comercial indiscutivelmente, com cifras altíssimas dentro dessas operações. Os Estados Unidos segue em segundo lugar, somando-se exportações e importações, e logo após isso vem o Japão, que está dentro da mesma área geográfica, é um aliado histórico, assim como os Estados Unidos, e que ascendeu nos últimos anos nessas relações comerciais com a Coreia do Sul. Quanto à questão das importações e exportações, isso é uma grande parte da economia sul-coreana, sendo ela voltada para as exportações. Foram 495,5 bilhões de dólares em produtos exportados para todo o mundo em 2016, representando 3,1% das exportações globais, uma porcentagem bem expressiva. 62,9% dessas operações foram feitas com países asiáticos e 16,4% com os Estados Unidos, um grande aliado comercial e diplomático. Quanto às importações, foram 422 bilhões de dólares em importações, representando 2,8% das importações globais. 21% delas vêm da China, que é um grande aliado comercial também, como mostrado no gráfico anteriormente, e 9,8% dessas operações foram realizadas com os Estados Unidos, que aparecem sempre figurando como um dos principais aliados da Coreia do Sul. Os principais produtos exportados e importados pela Coreia do Sul em 2016 foram circuitos integrados dentro do mercado de tecnologia com 63,8 bilhões de dólares, seguido pelos carros, o mercado principalmente explorado pela Hyundai aqui, gigantes sul-coreanos do setor, com cerca de 20 bilhões de dólares de defasagem quanto ao primeiro lugar. Logo em seguida, o petróleo refinado, os navios de passageiros e carga em quarto lugar, os estaleiros principalmente explorados pela Hyundai esse mercado, e em quinto lugar as peças de veículos. Dentro das importações, o petróleo bruto lidera a lista, seguido pelos circuitos integrados novamente realizando e firmando tecnologia como um dos principais setores dentro da Coreia do Sul, gás de petróleo em terceiro lugar, o petróleo refinado em quarto, e o setor automobilístico com a produção de carros em quinto lugar. Somando-se os dois valores de exportação e importação, os circuitos integrados figuram em primeiro lugar, logo em seguida depois os carros em segundo e o petróleo refinado em terceiro, representando os principais produtos exportados e importados pela Coreia do Sul. As relações diplomáticas sul-coreanas, por sua vez, contam com 190 países dentro desse âmbito diplomático. A participação da Coreia do Sul na ONU vem desde 1991 e na Organização Mundial do Comércio desde 1994. Já na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
a Coreia do Sul entrou em 1996. Devemos citar a presença de Ban Ki-moon como secretário-geral da ONU desde 2007, uma figura relevante coreana que antes havia sido ministro das Relações Exteriores e Comércio dentro do país. E dentro do âmbito dos negócios internacionais, a principal questão são os tratados de livre comércio que a Coreia tem com diversos dos países e organizações internacionais. Entre eles o Canadá, Chile, China, Colômbia, Índia, Nova Zelândia, Peru, Singapura, a União Europeia e a Organização Europeia para o Livre Comércio. Dentro deles, vários países. Os Estados Unidos, que é o maior acordo de livre comércio feito pelos Estados Unidos desde o NAFTA, e isso reflete principalmente no investimento externo direto realizado pelos Estados Unidos dentro da Coreia do Sul, que em 2016 somou a cifra de 34,6 bilhões de dólares, sendo outros parceiros comerciais extremamente relevantes a China e o Japão. E também a notícia da negociação de um tratado de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul. As relações diplomáticas entre a Coreia do Sul e o Brasil foram estabelecidas em 1959 e se resumem principalmente pela ampliação dos investimentos sul-coreanos no Brasil, principalmente dentro dos setores de eletrônicos, automobilístico, do petróleo e a indústria do aço. E deve-se ressaltar que o Brasil foi o 14º destino das exportações sul-coreanas. Também é o terceiro parceiro comercial do Brasil na Ásia e o 7º no mundo, sendo também o principal parceiro comercial da Coreia do Sul na América Latina. A cooperação acadêmica também é extremamente importante, sendo Ciências Sem Fronteiras um dos principais programas entre os dois países e a Coreia do Sul, primeiro país da Ásia do Leste a integrar o programa. Já foram concedidas 550 bolsas para estudantes brasileiros dentro da Coreia do Sul. Deve-se ressaltar também a cooperação em ciência e tecnologia realizada entre Brasil e Coreia do Sul, principalmente nos setores de semicondutores, tecnologias da informação e comunicações, energias renováveis e o setor aeroespacial e da nanotecnologia, sendo que a Coreia do Sul tem um know-how e distribui para o Brasil esse conhecimento numa relação diplomática. As vantagens competitivas sul-coreanas são extremamente chamativas. Primeiro, a localização é plenamente estratégica, por estar localizada entre a China, que é o segundo maior importador do mundo, ao oeste, e o quarto maior importador do mundo, o Japão, ao leste, sendo a Coreia do Sul o quinto maior exportador do mundo. Isso reflete na fabricação orientada para a exportação e uma força de trabalho altamente qualificada que vem do investimento na educação histórico. Essas questões de exportação vão dar início a uma balança comercial superavitária, que em 2016 registrou a cifra de 89,2 bilhões de dólares, sendo uma grande fatia do PIB sul-coreano, que em 2016 foi de 1,4 trilhão de dólares, subindo 2,8% em relação a 2015. Uma das principais questões dentro da Coreia do Sul são a inovação e a tecnologia, sendo a economia, grande parte dela, sendo movimentada por esses setores com gigantes no setor como a Samsung e a LG, em face dos produtos de circuitos integrados, entre outros. Também podemos citar a infraestrutura moderna e avançada, portuária principalmente, sendo os portos sul-coreanos os principais em movimentação de volume de carga, facilitando também o acesso e o fluxo do comércio internacional e reduzindo os custos nos processos de importação e exportação. A inflação é baixa, ou seja, o poder de compra da moeda é alto, em 2016 foi de 0,7% e é uma moeda acessível em relação ao dólar. Um dólar estadunidense equivale a 1.132 ons sul-coreanos. Há também uma crescente liberalização e desregulamentação da economia, principalmente através da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que se comprometeu no seu estatuto em 1994 a criar uma zona de livre comércio na região da Coreia do Sul asiática até 2022. Agradeço a oportunidade para apresentar esse excelente país para investimento estrangeiro e espero que possamos fazer negócio juntos. Muito obrigado.